Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou a Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Você já sentiu dor nas juntas, as famosas articulações? Existe uma doença que é a principal causa de dor na junta, a osteoartrite. E é sobre ela que vamos falar hoje com duas grandes especialistas. Temos hoje aqui com a gente doutora Guacira Musi. Seja bem-vinda, doutora Guacira, anestesiologista e especialista em dor, uma especialidade que muita gente não conhece. Obrigada, Alice. Prazer enorme estar aqui com vocês, com a sua equipe, trazendo sempre informação de qualidade. Temos aqui também uma reumatologista, outra especialidade que a gente quer conhecer um pouquinho mais. Seja bem-vinda, doutora Laisa Ombre. Obrigada, Alice. Vamos ter um bate-papo hoje bem legal e tentar tirar todas as dúvidas. Doutoras, eu acho que a gente tinha que começar explicando a diferença, né? Porque eu mesma aqui para apresentar para vocês falo em dor na junta, em osteoartrite, a gente já ouviu falar em artrite, em artrose. Qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa, só o nome que muda, é dor na junta mesmo? Explica pra gente, doutora Laisa. Bom, as duas, o principal local realmente são as articulações de dor, né? A grande diferença é que na artrite há um processo inflamatório. As juntas ficam inchadas, quentes, muito doloridas, né? E na artrose, que é o nosso principal tema hoje, há na verdade um desgaste e toda a dor ela se concentra e começa dentro da articulação, naquela cartilagem que reveste a articulação, aquilo ali tem um desgaste e aí os ossos se aproximam, tem um atrito maior e quando o paciente vai fazer o movimento, ele sente a dor, né? E esse atrito, ele gera uma instabilidade, o joelho, por exemplo, ele já não tem aquele líquido que lubrifica, não tem aquela cartilagem que ajuda a absorver o impacto. Então, todos os ligamentos, tendões, musculaturas que estão ali ao redor, tentam dar uma estabilidade maior para a articulação e acabam inflamando, gerando as famosas tendinites, bursites, né, as lesões ligamentares, que também são grandes responsáveis pela dor nesse caso. Isso é muito comum mesmo, doutora? Ter a osteoartrite é comum? É muito comum, né? Com o avançar da idade, a gente sabe que a incidência aumenta, né? Tem uns casos que realmente a osteoartrite, ela não incide, não acontece só na terceira idade, pode acontecer na pessoa mais jovem também. Por exemplo, a osteoartrite de mãos, que é pouco falada, ela tem uma característica genética importantíssima. Então, se você quer saber, de repente, o risco de você ter uma artrite, uma artrose de mãos, olha para a mão da sua mãe, da sua tia, da sua avó, que se houver comprometimento, a chance de você ter uma artrose de mãos, por exemplo, é maior. Mas a grande incidência realmente é na terceira idade. E essa característica física que a gente olharia é o quê? Aqueles dedos em garra, aquela mão torta, ela tem a ver com essa doença? Tem tudo a ver, né? Uma das principais características clínicas que a gente consegue identificar no paciente que chega no consultório são os alargamentos das articulações, principalmente essa aqui pertinho da unha, né? Qualquer articulação pode ser comprometida, mas essa próxima da unha, essa aqui do meio, então fica mais gordinho, mais alargado, pode reduzir a mobilidade ou não, nem sempre. Tem períodos de maior inflamação, então ela vai realmente reclamar o dia que, principalmente a pessoa que manipula, a gente está falando das mãos, faz pequenos movimentos, uma artesã, uma cozinheira. Então, depois daquele dia que ela passou ali no almoço de domingo, picando aquele monte de coisa à tarde, provavelmente ela vai ter uma rigidez na mão, um incômodo maior. Dói. Dói ao mexer. Exatamente. Tem os períodos de maior dor, inflamação e muitas vezes fica só depois uma sequela, uma cicatriz articular que a gente fala, uma deformidade que quanto mais velha, às vezes depois dos 80, 90 anos, você olha, tá lá aquela senhorinha com os dedinhos todos tortinhos, mas ela faz de tudo. Faz o crochê, faz a comida dela, é independente, porque já houve uma certa adaptação. Esse período de dor, normalmente, né, claro que há as exceções, mas é mais no começo, quando está ali
se iniciando aquele processo inflamatório realmente. E nos pés, doutor, isso tem a ver com o famoso joanete também? Que a gente olha aquele pé tortinho e a gente fala, meu Deus, será que eu estou indo por esse caminho? A gente acha que é por causa do uso do sapato, então teria um componente genético? Tem um componente genético. É claro que assim, a gente pode, é uma forma de classificação, é o local da osteoartrite, né? Então a gente tem a osteoartrite de joelhos, que é muito comum na população, às vezes mais idosa. A gente tem a osteoartrite de quadril, que nós mulheres somos praticamente mais acometidas em quase todas as doenças reumatológicas. A de quadril é uma das poucas exceções onde os homens são um pouco mais acometidos do que nós, né? É dor no quadril. Dor no quadril e muitas vezes com limitação à movimentação. Sabe aquela pessoa que faz aquela viagem, às vezes de poucos 30 minutos, 1 hora dentro do carro, e aí na hora que precisa sair do carro, tem que ajudar, tem que vir filho, dar a mão, porque está ali agarrada. Então aquela pessoa que ficou muito tempo sentada no local, aguardando alguma coisa, quando ela vai iniciar o movimento, ela tem uma dificuldade, né? Porque aquela articulação ficou parada ali um tempo, gerou um processo inflamatório, está tudo rígido, então ela precisa de um auxílio para iniciar aquele movimento. Isso aí pode ser na mão, no pé, no quadril, no joelho. Isso. O problema é que a gente se acostumou a sentir dor, né, doutora Guacira? A verdade é que ouvindo a doutora Laisa falar, é difícil a gente saber quando procurar um especialista, porque o limiar de dor, o jeito que cada pessoa sente dor é diferente e a gente sempre ouviu que um pouquinho de dor é normal. Sentir dor um pouco é normal? Alice, como especialista em dor, eu vou dizer que sentir dor não é normal, claro que não, né? A dor é um sinal de alarme para o nosso organismo para que possamos buscar ajuda, buscar um tratamento. Especificamente no caso das osteoartrites, que é o que a gente está conversando hoje, eu acho interessante contar para o pessoal como que o médico ele começa a fazer a pergunta para o paciente para tentar descobrir de onde é a origem daquela dor. Uma característica muito marcante da dor da osteoartrite é isso que a Laisa comentou inicialmente. A dor ela piora muito com o movimento da articulação e ela alivia com o repouso. Então o paciente ele acorda travado, ele fala de manhã eu não consigo me mexer. Para sair da cama, para dar os primeiros passos, para ir até o banheiro é muito difícil. Quando passa meia hora, 40 minutos, o famoso corpo vai esquentando, a dor articular melhora muito. Essa é uma característica que a gente médico usa para começar a distinguir qual o tipo de dor que aquele paciente tem. Então, essa rigidez matinal é muito característica da dor osteoarticular. Isso é importante dizer. E outra coisa que eu acho muito interessante é que a osteoartrite, ela é uma doença que afeta não só ali o interior da articulação, é uma doença que afeta todo o periarticular. Ou seja, ela acomete músculos, tendões, ligamentos. Antigamente a gente achava que era uma doença restrita ao desgaste da articulação. E hoje em dia já sabe-se que não é simplesmente isso, é uma doença inflamatória crônica, de baixo grau, porém inflamatória crônica. Então começa a ver o desgaste da articulação, esse desgaste ativa todo um processo inflamatório no local, porém não é tão exuberante como aquela artrite que a doutora Laisa falou inicialmente, que aumenta o volume, dá aquele inchaço grande. A inflamação, ela é uma inflamação mais, vamos dizer assim, num grau menor. Vai acontecendo lentamente, vai havendo desgaste dessa articulação. Esse processo inflamatório provoca o remodelamento ósseo. Então, o osso que está abaixo da articulação, ele começa a sofrer também. O osso que está abaixo da cartilagem, ele começa a sofrer também. E esse osso, Alice, ele tem muitos receptores de dor. É aí que vem a origem muito dessa dor está ali. A ativação desses receptores que estão por baixo da cartilagem. Paralelamente, os músculos, tendões que são responsáveis por estabilizar a articulação, eles também são acometidos. Então, é muito frequente o paciente com uma osteoartrite crônica que tem, na verdade, uma tendinopatia, uma perda da estabilidade da articulação. E a gente tem muito recurso hoje em dia para tratar tudo isso, isso que é o legal. Eu fico pensando porque a gente realmente só procura quando a dor piora muito. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco para quem está nos ouvindo como que a gente diferencia isso. Porque eu acho que todo mundo acorda com um pouquinho de dor no corpo, né, gente? É difícil acordar assim 100% bem. Quando que essa dor deve preocupar? Quando que a gente deve procurar um especialista? Como é que a gente consegue diferenciar que a nossa dor pode ser um começo de um processo inflamatório que é uma doença?
Olha, eu costumo dizer que a dor é inerente da nossa vida. Vamos ter dor ao longo da vida, vários momentos. Quando é que a gente deve procurar ajuda? Quando aquilo começa a sair do normal. Está te atrapalhando o convívio social, está prejudicando o seu desempenho no trabalho, o seu relacionamento com a família, o seu humor, você está mais recolhida em casa, não quer sair, mais irritada. Já deixou de ser normal, já perdeu a função da dor de sinal de alerta. Ela está realmente prejudicando muito a sua qualidade de vida, a sua funcionalidade. Hoje, o médico ele não olha simplesmente para o nível de dor do paciente, ele olha para a funcionalidade. Porque uma coisa muito interessante das osteoartrites é que nem sempre a gente tem uma correlação radiológica e com o sintoma. O que é isso, Alice? Eu posso pegar uma radiografia, por exemplo, de um paciente de 50 anos, nossa, tem uma osteoartrose já, grau 2, 3, a gente classifica a osteoartrite em graus. Consegue-se ver isso no exame? Sim, nos exames de imagem a gente classifica. Mas você não sente dor? Não, eu faço meu esporte, eu faço minha vida, eu viajo. Outros pacientes você pega às vezes com o estágio mais inicial da osteoartrite e o paciente está com muita dor, muito comprometido, não consegue fazer nada. Então não há uma correlação entre a imagem e a queixa do paciente. Isso é muito interessante. E a gente tem que tratar então é o paciente, não é a imagem que eu estou vendo. Ele é que vai me dizer qual o grau de comprometimento da funcionalidade que ele está tendo, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue, para a gente buscar o melhor tratamento para cada caso. E falando em tratamento, então a gente tem que unir essas duas especialidades, tratar a dor e tratar realmente o problema. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do problema. Como que é, doutora? Tem que usar remédio? É remédio para o resto da vida? Teve esse diagnóstico? É uma sentença de que vai ter que tomar o quê? Anti-inflamatório? Né, Guacira, o tratamento da osteoartrite é muito desafiador, porque na medicina a gente fala, quando a gente tem muitas opções, muitos remédios para tratar uma doença, é porque na verdade nenhum deles é tão eficaz assim, né? Então esse é o caso da osteoartrite. Nós já tivemos vários estudos clínicos avaliando diferentes medicações e infelizmente até hoje a gente não teve nenhum estudo realmente que mostrasse uma droga capaz de modificar o curso da doença. O que seria isso? Seria basicamente pegar uma articulação e recompor aquela cartilagem, recompor aquele líquido saudável, recompor aquela estrutura periarticular e tirar a dor do paciente. A gente não tem essa fórmula mágica, quem dera, nós gostaríamos todos, sonhamos com isso. A medicina ainda avança nessa idade, nesse estágio, terapia, né? Nessa terapia, mas tem muitos estudos em andamento, inclusive a gente participou de um estudo multicêntrico internacional há pouco tempo, infelizmente o resultado não foi satisfatório, mas a gente tem esperança que em breve a gente vai ter novidade por aí. Então, se a gente não tem grandes medicações, temos os sintomáticos, você mesmo disse, podemos usar um anti-inflamatório por um curto período de tempo para aliviar aquela dor, dependendo que aí a gente avalia, como a Guacira disse, um paciente como um todo. Então, muito cuidado se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, quais são as comorbidades, qual é a história de vida que ele tem e quais são as medicações seguras, por quanto tempo posso usar, quais as opções. Nós temos as opções de intervenção na medicina intervencionista, que são muito boas, para resultados, principalmente em relação à dor, que Guacira vai poder falar mais. Mas o que de fato os estudos mostram que impacta muito bem na vida do paciente são as mudanças de hábitos de vida. Então, a perda de peso, combate à obesidade, a atividade física com fortalecimento periarticular, hábitos saudáveis, alimentação saudável, isso tem um impacto real evidenciado por grandes estudos clínicos. Eu imagino que deva ser difícil, porque a pessoa imagina que com dor ela não deve se mexer. Exato. Então não é para ficar parada, é isso? É o oposto, porque se a gente já explicou que o padrão de dor, quanto mais imóvel você fica, mais dificuldade você vai ter para começar o movimento, você vai ter uma rigidez. Então você tem que ir contra, você tem que fortalecer a musculatura. É um ciclo vicioso. Eu tenho dor, então eu não me mexo, eu perco musculatura, eu fico com aquela articulação mais frouxa, eu tenho mais dor, eu me mexo menos ainda e aquilo se repete. E aí, enfim, né? Tome remédio. Anti-inflamatório, que a gente sabe que não é seguro, principalmente nos mais idosos, por muitos períodos longos. Mas a gente tem uma gama aí de procedimentos que nos auxiliam, mas que de fato influencia, que se você realmente quer ter um impacto positivo
no seu tratamento, seja aderente a uma boa alimentação, a uma atividade física. E aí a gente olhou ali a mãozinha da nossa mãe, tem o dedinho em garra, tem o joanete. Como que a gente previne para não ter? É com alimentação também, com exercício? O que eu faço? Você tocou em alguns aspectos, como eu disse, que são genéticos. Infelizmente, da genética a gente ainda não tem como fugir. O que a gente tem, por exemplo, se eu já tenho uma deformidade em mãos, eu posso ir num terapeuta ocupacional, tentar uma órtese, que seriam ferramentas ali que nos auxiliam a manter a mobilidade, manter a função daquela mão, né? E sempre de forma... A gente sempre combina com o paciente realidades que a gente consiga alcançar. Eu nunca vou prometer a um paciente, fica tranquilo que eu vou te dar um remedinho mágico aqui, a sua mão vai voltar a ficar quando, né, retinha, lisinha e sem dor. Não. Se tem muita perda de função, há opções cirúrgicas, há opção de infiltração, mas realmente na genética a gente não mexe. O que a gente pode realmente fazer é ter hábitos saudáveis e torcer para dar tudo certo. E o tratamento da dor, doutora, como é? Então, a medicina intervencionista em dor, especificamente nas osteoartrites, ali se consegue ajudar muito, porque como a doutora Laísa disse, não existe um remédio igual um amidalítico, que você toma um antibiótico e resolve. Aí o que a gente faz? A educação do paciente é muito importante e entra a medicina intervencionista em dor tentando bloquear os sinais de dor, pelo menos momentaneamente, para que o paciente consiga se reabilitar. Isso é que é o legal. Então, o que a gente já tem disponível hoje em dia? Infiltrações com ácido hialurônico dentro das articulações, por exemplo, é muito utilizado em joelho, quadril, ombro. O ácido hialurônico hoje em dia, a gente já sabe que ele tem uma função muito mais do que lubrificante. Ele também tem propriedades anti-inflamatórias que reduz o limiar, os sinais inflamatórios que estão ocorrendo ali dentro, além, claro, de lubrificar e modular aquele processo inflamatório que está ocorrendo ali. Então, é uma boa opção, é um procedimento seguro, rápido, pode ser feito em consultório, não precisa de internação, não precisa de anestesia, é uma agulha muito fina que a gente vai guiado através da imagem do ultrassom na articulação e injeta o medicamento. Isso daí já dá um grande alívio para o paciente conseguir sair daquela inércia. Conseguir fazer o exercício, levantar. Exato, eu não consigo fazer uma atividade física, então calma aí. Vamos aliviar esse processo de dor e aí sim você vai reabilitar. Quando isso não é bem sucedido, não é suficiente, a gente tem um passo acima, que seria bloquear os nervos sensitivos daquela articulação. A gente bloqueia somente os nervos da dor, não bloqueia os nervos dos músculos, do movimento. Vai seletivamente nesses nervos sensitivos. Isso é muito legal também para acalmar o processo de dor, para que o paciente possa se reabilitar. E não tem como fugir, Alice, daquela máxima. Uma boa noite de sono, uma alimentação balanceada, evitar alimentos muito inflamatórios, como os carboidratos simples, as gorduras saturadas. Pão, o famoso pão, né? Que macarrão, é bom, mas não pode sempre, bolinho, não pode condimentos, muito. o cachorro quente. Eu acho que você me chamou a atenção para uma coisa, é muito interessante que eu vivenciei essa semana, inclusive. Como trabalho num hospital oncológico, a gente está sempre ali com a vida próxima, na berlinda, né? E um paciente me chamou a atenção para uma coisa. Doutora, agora eu estou me preparando para uma cirurgia oncológica, eu não posso mais comer as coisas que eu gostava. Antes eu vivia de regime, eu podia, mas eu vivia de regime. E aí, quando a gente vai fazer uma revisão, igual a gente estuda para falar aqui para vocês, Alice, a gente sempre cai na mesma coisa. É o quê? É boa noite de sono, é alimentação saudável. Toda semana a gente fala sobre isso aqui. Exercício físico. E é tão difícil, né? Fugir, não é? Difícil. E aí, esse paciente me chamou a atenção para uma coisa. Sabe o que eu acho? Isso a gente não encontra em livro, Alice. É o equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio na vida. Você vai viver de regime? Não vai. Tem uma festa, tem uma data comemorativa, tem as suas férias no ano. Ali você vai se esbaldar um pouquinho, mas depois o importante é voltar. Volta no dia a dia, de segunda a sábado. Faz aquela coisa mais... Vamos fazer boas escolhas. Legume, uma caminhada. Exato, escolher coisas menos inflamatórias, evitar o pão. Se for comer, come os integrais. E fazer a sua atividade física. 2 dias da semana não vale, porque ficam 5 dias da semana contra 2 de atividade física, né? 5, descansa 5, faz 2. Então, assim, uma atividade física mais regular, uma boa noite de sono, o equilíbrio. Eu acho que é o grande segredo para tudo, para quase todas as doenças que a gente senta aqui para conversar.
Aqui a sua participação é muito importante. Vamos então para a dúvida de um ouvinte. Meu nome é Iago, eu tenho 20 anos e eu tenho casos de artrite e artrose na família. Devo me preocupar? A partir de quando eu devo fazer acompanhamento médico? Iago, eu também estou preocupada como você. Eu tenho gente ali que eu já vi que tem a mãozinha torta na minha família, que tem dor no quadril. E aí, doutoras? Eu tenho 41, mas ele que é um jovem, já deveria se preocupar? Ele falou que ele tem casos de artrite e artrose, né? As duas têm um componente genético. Inclusive, a artrite, existe a artrite idiopática juvenil, que pode acometer crianças. Então, crianças também? Crianças. Com dor nas articulações. Inflamações, com possibilidade de deformidade, distúrbios de crescimento, né? Tudo pela genética. Tudo pela genética, né? Na verdade, as doenças reumáticas, elas são uma associação da genética com algum fator ambiental que desencadeou e iniciou todo o processo inflamatório. Então, a gente sempre fala que tem esses dois pontos, né? Não basta só querer e nem ter o contato. Tem que ter a genética e algum fator ambiental para predispor e iniciar a doença. Mas, Iago, no seu caso, realmente eu indicaria, se você tiver dor articular, principalmente associado aos sinais de inflamação, que são os sinais flogísticos que a gente conhece, que é a junta com volume aumentado, aquela junta quente, aquela junta vermelha, impactando na sua rotina, né, atrapalhando o seu trabalho, os seus estudos, a sua vida diária, está na hora de você procurar um especialista. Então, a dor é o primeiro sinal. E aqui a gente também tem um compromisso com a saúde pública, com o nosso SUS. A gente está falando de duas diferentes especialidades, a reumatologia e a anestesiologia voltada para a dor mesmo. O paciente tem acesso no SUS a esse tipo de tratamento, ao diagnóstico, a um reumato? Em relação ao tratamento, o SUS, ele prioriza realmente a disponibilidade daquelas medicações que têm uma comprovação. Então, como eu disse, né, a gente infelizmente não tem nenhuma medicação específica para a osteoartrite. Para a artrite reumatoide, para os outros tipos de artrite, artrite psoriásica, sim, e o SUS hoje, ele assim, a termos de mundo, o Brasil ele é referência, ele oferece as principais e melhores medicações para o tratamento das de maneira artrites. gratuita para esse tipo. Nem sempre é o mundo ideal, às vezes há uma dificuldade, né? Mas comparado com outros países, o Brasil sim é uma referência. Agora, infelizmente, para a osteoartrite não temos, não porque não há disponibilidade pelo SUS, mas porque de fato não há nenhuma medicação com comprovação. Algumas prefeituras, elas têm a opção de alguns fitoterápicos, né? Que são medicamentos que a gente pode tentar e se o paciente responder bem, é uma opção. E para dor, doutora? Para a dor, Alice, no SUS não há hoje aqui no Espírito Santo um especialista em dor de porta aberta, que a gente chama, para que o médico da unidade de saúde encaminhe para o especialista em dor, como ele pode encaminhar para o reumatologista. Infelizmente, não. Hoje, a assistência que eu presto aos meus pacientes são dentro do hospital oncológico, restrita àqueles pacientes com dor oncológica. E aí, claro, quando eles desenvolvem outros tipos de dor, no caso uma osteoartrite, eu vou tratar prontamente, não vou me restringir a tratar somente a dor oncológica. Mas quem tem acesso a esse tratamento hoje são os pacientes que estão em tratamento oncológico, infelizmente. O sonho é que um dia essa especialidade, que é uma especialidade relativamente nova na medicina, ela possa estar mais abrangente, mais acessível para a população, né? Gente, fica a dica então dessas duas grandes especialistas. Mande suas dúvidas. Pode me procurar lá no Instagram, @doutora Alice Sarcinelli. Estamos chegando ao fim desse Check-up Saúde de hoje. Eu quero agradecer a vocês. Obrigada, doutora Laisa. Obrigada, doutora Guacira. Até o próximo Check-up Saúde.